Golpe de Mestre, filme americano numa história baseada em fatos reais, contada e ambientada em 1936, sobre dois vigaristas que querem se safar com um último e bem-sucedido plano. No filme dirigido por George Roy Hill, o protagonista é o malandro Johnny Hooker, que após um lance de sorte, numa jogada de rua, acaba passando a mão em mais de $10 mil de um otário. O que ele não desconfiava é que esse dinheiro era de um poderoso mafioso e que sua vítima era apenas um mensageiro. Assim, ele passa a ser perseguido pelo bandido, que para começar, elimina seu antigo parceiro. Hooker, tanto para se proteger como para se vingar, se junta a um golpista experiente para juntos armarem o esquema perfeito, um tremendo conto do vigário que abalará as finanças desse chefão mafioso. Apesar dos embusteiros terem se saído bem na ficção, o mesmo não aconteceu com Boris Onitchenko, que quase conseguiu. Esta é a história de uma das maiores tentativas de fraudes no esporte de que se tem notícia. E eu vou te contar. Jogo limpo é o que se espera de um atleta e é o princípio do olimpismo. Boris Onitchenko foi protagonista de uma das maiores trapaças da história olímpica. Eu vou te contar essa história surpreendente. Quando se fala em doping ou dopagem, imediatamente vem à mente a tentativa de ganhar uma competição de forma desleal através do uso de substâncias químicas ou drogas para burlar as regras e vencer competições de forma ilícita. Dessa forma, os controles laboratoriais, analisando a urina ou mesmo o sangue, se desenvolveram e o Código de Controle de Dopagem vem evoluindo todos os anos. A mistura da política com o esporte nunca foi salutar e se iniciou na época do nazismo, quando de forma infeliz e sem noção tentou-se comprovar a superioridade de uma raça sobre as outras através de vitórias esportivas. Posteriormente, com a polarização entre socialismo e capitalismo, o esporte foi fortemente invadido por várias formas de burlar as regras do jogo. No caso de Boris Onitchenko, aconteceu o primeiro caso de doping tecnológico, e que posteriormente foi colocado no Código Antidoping da WADA como os chamados devices, que são equipamentos, engenhocas, artefatos e toda forma de truques que foram utilizados para transgredir e burlar as regras do jogo. Mas o caso do Onitchenko foi realmente bizarro. 2 pratas e 1 ouro seriam o suficiente para marcar o seu nome na história do esporte. Mas Boris Onitchenko, ucraniano que pertencia à antiga União Soviética, teve a carreira manchada por uma trapaça na Olimpíada de Montreal em 1976, que ficou marcada nos Jogos Olímpicos como uma das maiores infâmias de todos os tempos. O pentatlo moderno é uma modalidade olímpica que compreende 5 disciplinas esportivas: o atletismo, no 3.200 metros, a natação, 200 metros, o hipismo, o tiro e a esgrima. Sendo um dos atletas mais famosos do pentatlo moderno, Boris já havia sido campeão por equipes em Munique em 1972 e prata no individual no mesmo ano, e 4 anos antes na Cidade do México em 1968. Aos 38 anos, o atleta chegava como tricampeão mundial para a Olimpíada de 1976. A União Soviética foi para a esgrima, a segunda prova do pentatlo, em quarto lugar na classificação. Favorito, Onitchenko precisava ganhar 70% das lutas para conseguir um bônus de pontuação. O confronto do início do dia era com a Grã-Bretanha. O soviético venceu primeiro Danny Nightingale e depois Adrian Parker, mas a vitória levantou suspeitas. Na sequência, mais 2 triunfos até a 5ª luta contra o experiente rival de longa data, Jim Fox. Durante o combate, Onitchenko golpeou Fox, que desviou,
mas o ponto foi estranhamente validado. Ou seja, mesmo sem ter tocado no adversário, o placar registrou o ponto, o que voltou a gerar dúvidas entre os adversários. Boris tentou com o adversário errado. Fox, que já competia há muito tempo, sabia que não ia cair numa dessa. Ele estava observando a luta de Onichenko com Adrian Parker e percebeu que ele não tinha encostado quando o ponto foi validado. O Fox percebeu que o mesmo aconteceu com ele e também percebeu que havia algo errado ali. Boris admitiu que não havia tocado nele e tentou trocar a arma. De início, Fox não queria que a arma fosse descartada, não porque achasse que estivesse trapaceando, mas porque talvez estivesse com defeito. Eventualmente, se isso tivesse acontecido, ela poderia ser usada de novo e queria que a arma fosse examinada. Mesmo assim, o Boris pôde trocar de arma e continuar participando. Ele ganhou de outras 5 lutas e perdeu 2 naquele mesmo dia. Após examinar a arma, a organização percebeu que a espada havia sido adulterada e que havia um mecanismo embutido por debaixo do acolchoado da taça da arma, para que o ponto fosse marcado indevidamente ao pressionar um botão escondido, mesmo que não tocasse no adversário. Após essa situação inesperada e inédita, Onichenko foi desqualificado junto com a equipe da União Soviética. Boris tentou se defender, mas em vão. Após o caso, algumas pessoas defenderam o atleta, afirmando que ele era vítima de forte pressão feita pela União Soviética para a vitória. E isso tinha, sim, um fundo de verdade, pois havia necessidade política de vitórias por interesses ideológicos, que acontecia em plena Guerra Fria. Infelizmente, o soviético ficou conhecido como Boris Onichenko, que é um trocadilho com desonesto em inglês. Antes de voltar para sua casa em Kiev, na Ucrânia, Boris foi a Moscou, onde foi expulso do exército pelo líder soviético Leonid Brezhnev e multado em 5.000 rublos, que é a moeda local. Além disso, Boris foi banido dos esportes para sempre. Aos 80 anos, Onichenko ainda vive em Kiev, na Ucrânia, e sobreviveu por muitos anos como motorista de táxi. E hoje, ironicamente, a Ucrânia está em guerra contra a Rússia após ser invadida. Realmente, russos não são salutares para os ucranianos. Boris Onichenko, um cínico embusteiro ou vítima de um sistema em um mundo polarizado? A música Logical Song, da banda inglesa Supertramp, expressa as angústias sobre os caminhos que seguiremos com o passar dos anos, fato presente na trajetória de qualquer ser humano que vive, continua vivendo e traz memórias consigo mesmo. A canção possui uma profundidade crítica e nostálgica, levando à reflexão de conflitos. Onichenko vivia este conflito em uma época de Guerra Fria e que era submisso ao sistema sobre o qual vivia e era cobrado. Sucumbiu a tudo e acabou perdendo. A pergunta que se faz: que tipo de sociedade queremos? Tire suas conclusões.